Bom, vamos começar aqui uma discussãozinha legal. Eu tenho aqui o Edu Abreu, que é o vice-presidente da Visa, que a gente vai bater um papo interessante para falar, primeiro, sobre o futuro do dinheiro. O que vai acontecer com o dinheiro daqui a alguns anos? Vamos falar também sobre blockchain. Vamos falar como que a gente usa a economia criativa dentro desse novo dinheiro que está acontecendo. Então a ideia é a gente realmente pincelar um pouquinho do que está acontecendo no futuro, o que vai ser no futuro, mas o que está acontecendo no presente também, né? Que tipos de coisas que a gente pode fazer. Então, Edu, vamos sentar Obrigado, aqui, Guga. se apresenta, né? Obviamente, e vamos começar a brincadeira. Bom dia, obrigado aqui pelo convite, Guga, de estar conhecendo esse espaço super legal, né? Eu acho que cheguei aqui me impressionei com o tamanho do lugar, né? Com um lugar bacana, com esse foco do Creators de ajudar, né, as pessoas a se desenvolverem nesse segmento, que é um segmento super importante. Eu sou vice-presidente da Visa de Novos Negócios, cuido de trazer novas empresas para a Visa que queiram, de alguma forma, usar a gente não chama mais de cartão, porque eu acho que o cartão já está ultrapassado quando a gente pensa aqui em formas de pagamento, então a gente fala de credencial de pagamento. Então, empresas, parcerias que a gente quer trazer para dentro da Visa que querem ter uma credencial de pagamento, a minha área é responsável por trazer essas empresas de uma forma rápida e testar os produtos delas, né? Sou um entusiasta aqui, gosto desse mercado de blockchain, de cripto, de Web3, e é isso. A ideia aqui é bater um papo com vocês hoje e trocar um pouquinho de ideia sobre o que a gente está fazendo e o futuro do dinheiro aqui. Legal. Eu acho que para a gente começar de uma forma até bem prática, para entender o que o Edu faz também nesse dia a dia, a gente tem um exemplo que está aqui na frente. Não sei se vocês viram o For Free. Então, o que o For Free faz? A gente tem um aplicativo para uma influencer e para os estabelecimentos. Então, você é um restaurante e você gostaria de ter influencers dentro do teu restaurante, né? Então, o que acontece? Esse aplicativo faz o matchmaking entre o tipo de influencer e o restaurante, só que não é baseado em seguidores, é baseado em reputação. Porque, às vezes, você tem um cara que tem menos seguidores, mas ele é muito influente naquela reputação que ele tem. E isso vale muito para aquele estabelecimento, que pode ser um restaurante, uma faculdade, pode ser N coisas. Então, ele faz esse matchmaking e o influencer recebe dinheiro, né, toda semana para gastar nesses estabelecimentos. E faz isso com cartão Visa, que ele vai porque ele pode usar, e você, quando ele vai no restaurante, ele usa, ele posta, a gente avalia tudo isso e coloca. Então, por que eu estou usando isso como exemplo? Porque esse tipo de produto, que é produtos que assim, você não tem isso normal no mundo, né? Você constrói. Essas ideias são construídas assim, quer dizer, a gente vem, traz os empreendedores que sabem construir isso, aí leva para a Visa. Fala, Visa, como é que a gente faz isso? Como que eu posso ter um cartão Visa que tenha a inteligência do Creative Economy? Tá? Então, acho que esse é um exemplo legal do que a gente está fazendo agora. Não, é isso aí. A gente tem que pensar, e aqui tem um paralelo que a gente pode fazer até com o mundo de cripto aqui também, né? Que quando a gente fala o seguinte, a gente quer dar liquidez. Na verdade, no fundo, no final do dia, a gente está fazendo isso. Estou te dando liquidez, deixando que uma pessoa possa gastar esse dinheiro que ele está recebendo, né, em mais de 200 países, em mais de 150 moedas diferentes, né, em milhões de estabelecimentos que a Visa aceita. E aí, quando você pensa em cripto, é por aí também, né? Porque as pessoas querem poder usar a cripto, e aí imagina assim, né? Muitas vezes o pessoal fala, vamos usar cripto num estabelecimento. Imagina a dificuldade que é você ir em todos os estabelecimentos e falar, vem cá, você quer aceitar cripto? Você quer... que cripto, né? Muitas vezes o estabelecimento não vai nem saber o que é isso. Então, assim, deixa que a gente faz essa parte de a gente já ter a rede estabelecida e eu poder usar um cartão e dar liquidez para cripto, dar liquidez para um saldo de um creator aqui que ele ganha, a gente sabe fazer isso bem. Então, a gente quer conectar nesse sentido, de viabilizar essa liquidez e deixar essa parte do pagamento a gente fazer com a segurança que a gente sabe fazer, com as tecnologias que a gente sabe fazer, né? E a gente fala de cartão, né, Guga, mas não é mais só cartão, né? Quantos de vocês aqui não usam o celular para pagar? Quem usa celular para pagar aqui? Levanta a mão. Aí. Acho que quem não usa, né? Quem levanta não a mão. usa, né? A gente sai de casa hoje, se esquecer a carteira,
não tem problema. Mas se esquecer o celular, eu volto para pegar, porque eu sei que posso precisar do celular para pagar alguma coisa, né? E o celular é um relógio, tem gente que já está usando um anel para fazer pagamento. Então, assim, você tem vários dispositivos hoje que extrapolam o cartão. A gente desconstrói o cartão, né, na verdade, para construir aqui uma forma de ter um pagamento mais fluido e que você nem perceba, né? A gente costuma dizer assim, a gente faz uma bandeira aqui, uma empresa que em qualquer lugar do mundo que você vá com um cartão, eu não preciso me apresentar quem eu sou para você me dar crédito, você não precisa saber quem eu sou, e eu também não preciso saber no estabelecimento se o estabelecimento é um estabelecimento sério ou não. Só o fato de eu ter essa credencial de pagamento, poder pagar, eu estou dando confiança tanto para a pessoa que está pagando quanto para a pessoa que está recebendo, né? Isso é muito bacana se a gente tentar trazer como propósito, né? De outra forma, toda vez que você fosse pagar em algum lugar, você sempre ia ficar desconfiado. Será que estou dando dinheiro para a pessoa certa? Será que estou recebendo direitinho, né? Cara, mas Edu, você me deu uma ideia agora, e com a minha cabeça de produto, né? E o pessoal de produto aqui também para pensar. Então, quer dizer que eu posso ter um anel, esse anel está conectado a essa plataforma, então eu tenho diferentes anéis para diferentes creators, e quando o creator chega no restaurante, etc., ele simplesmente, modelo Spock, né? Ele passa ali e ele efetua o pagamento em mais de 100 países. É isso. Né? Então, olha que interessante como a gente consegue construir os modelos de negócio quando você junta as pecinhas. Então, como que eu faço alguma coisa que tem um valor? Pô, eu sou um creator top, o anel é de ouro, sei lá, alguma coisa do gênero, só tem 100 no mundo. E esse anel, ele tem o NFC para o pagamento e ele está integrado no sistema para fazer tudo isso acontecer. A gente está falando aqui de creators, mas imagina a infinidade de coisas que a gente pode criar com isso. Então, eu acho que é um exemplo bem legal. Acho que outro exemplo que a gente está construindo também, a gente fez uma conta global. Na conta global tem a conta Brasil e eu tenho a conta Estados Unidos. Então, você transfere o seu dinheiro do Brasil para os Estados Unidos. E lá você faz tudo que um americano pode fazer. Você tem um cartão americano que você pode usar ali dentro, você pode comprar ações dos Estados Unidos, porque você está nos Estados Unidos, então ele segue as regras dos Estados Unidos. E agora a gente está estudando para incluir cripto dentro desse processo. Por quê? E aí vamos discutir um pouquinho disso. Não sei se vocês acompanharam, mas o Trump, há 20 dias atrás, ele assinou uma coisa que chama Genius Act. Quando ele assinou isso, o mundo de cripto vai mudar completamente. Por quê? Porque ele acabou de legalizar a stablecoin. Então ele está falando, olha, você quer ter uma stablecoin? Se você comprar títulos da dívida americana, você tem uma stablecoin em dólar, e você consegue programar, por ser uma stablecoin, tudo o que você quer que ela faça. Quero uma moeda em dólar que gere, por exemplo, juros automáticos para mim em dólar. Então significa que você pode ganhar o seu dinheiro aqui em real, transfere isso para essa stablecoin, você está dolarizado e você está recebendo juros em dólar. E você pode usar isso em qualquer lugar do mundo, transfere para o real, para o euro, para qualquer lugar. Você entendeu a liberdade que isso dá? E não é só a questão da liberdade, é que você cria uma infinidade de modelos de negócio e protege as pessoas. Você está protegido da inflação. Vê uma inflação do real, etc. Não, eu estou aqui em USDT. Né? E se eu tenho como usar o USDT, acho que é aí que entra a Visa, acho que você pode explorar um pouquinho, Edu. Tá bom, eu recebo aqui meu dinheiro, eu tenho o USDT aqui, como eu uso? Como que eu posso usar hoje o USDT, por exemplo? É isso aí, eu acho que é no cartão, né? Então. De novo, aqui é você ter esse USDT dentro de uma carteira, né? E a hora que você passa o cartão, existe uma conversão automática que você faz dentro da tua corretora, e que você dá liquidez para esse USDT para você fazer uma compra, para contratar um serviço, né? Estados Unidos, a gente já está fazendo mais do que isso. Estados Unidos, a gente já está fazendo liquidação com estabelecimentos e com os bancos em USDC, o USDT vai entrar. Liquidação direto? Direta. Você já pode fazer, já está mais de milhões aí de dólares desde o ano passado que a gente já está pilotando, junto com o Circle e o USDC.
E a gente, obviamente, futuro é colocar outras stablecoin dentro desse mecanismo de liquidação. A Visa já trabalha com mais de 160 moedas no mundo inteiro, ou seja, né, você colocar mais uma moeda aqui não é um problema para a gente. E a gente também se posiciona muito como essa coisa de rede das redes, né? Então, eu quero estar conectado com blockchain, a Visa quer estar se conectando com outras redes para, de novo, fazer o dinheiro fluir, seja lá por onde for, né, de uma forma segura e rápida, né, que é o nosso papel. Legal. Então, para explorar um pouquinho, quando a gente fala, por exemplo, de dinheiro generativo, qual que é a ideia do dinheiro generativo? Imagina se você tivesse um dinheiro que você tem um agente de inteligência artificial que administra o dinheiro para você, o seu próprio dinheiro. E ele é vivo. Então, por exemplo, quando a gente fala no mundo de blockchain, de cripto, a gente tem o token, certo? O token, ele tem junto com ele uma coisa que chama smart contract. O que é isso? É um código que determina o que aquele token faz. Tá? Então, você pega um Bitcoin, você vai pegar um Ethereum, todos eles têm um smart contract que determina o que aquele token faz. No momento que eu tenho uma stablecoin, significa que agora, após Genius Act, que eu tenho um ativo regulado. E eu posso colocar toda a inteligência em cima desse ativo regulado. Então, por exemplo, imagina se o meu agente de inteligência artificial entende o que eu gosto, entende qual é o meu risco, entende qual é o meu consumo, e ele arbitra esse token entre empresas de DeFi, que é finanças descentralizadas, te dando juros, criando market making, que é dando liquidez para outras DEX, ou até mesmo participando de empresas, né, como a gente olhou aqui, pode ser sócio de algumas empresas e recebendo dividendos. Então, ele olha no mundo inteiro todas as possibilidades, entende o seu risco e executa. Vocês já imaginaram o quanto muda o mundo, caso isso acontecendo? Então, em cima de um case desse, Edu, o que você acha que... Pode pensar no futuro, lá na frente, não necessariamente o que a gente tem hoje, mas você é um especialista no assunto. Como que você vê esse dinheiro generativo? Guga, aqui eu acho que tem uma questão assim, primeiro, essa geração nova que está vindo, né, vamos falar de geração Z aqui, tem uma velocidade de adotar esse tipo de tecnologia muito rápida, né? A gente vê que quando a gente fala de adoção de AI, por exemplo, né, quem está mais usando hoje é uma geração nova. Então, quando a gente está falando de dinheiro, né, generativo, eu entendo que vai ter uma adoção muito rápida dessa turma e vou além, né? Eu digo o seguinte, a gente fala aqui de nós, um pouquinho mais velhos aqui, já usando, achando que nós estamos fazendo AI, né, de ChatGPT, Grok, Gemini e tal. Essa geração nova, ela já está programando a gente, né? Já está usando a gente, como você falou, para fazer esse tipo de análise de melhor momento de compra, melhor momento de venda, onde eu estou no momento da saída e da entrada. Então, assim, isso não tem volta. Não tem volta. Não tem volta, né? Eu acho que a gente tem aqui o papel de investir tempo nosso para entender essas tecnologias que estão chegando e como tirar oportunidade, né? Eu estava brincando ontem, falando com o pessoal, a AI é um elefante que está vindo na sua frente. Você tem duas coisas que você pode fazer: ficar parado e o elefante te atropelar, né? Ou você fala assim, cara, eu vou montar nesse elefante e vou seguir aonde ele passar, porque o caminho que ele abriu eu vou estar montado em cima dele e vou aproveitar. Então, eu acho que é isso. A gente tem que aqui se estimular a estar pensando no futuro, pensando em formas alternativas de usar o DeFi, usar tokens, né? Acho que tem aqui ainda, para o pessoal um pouco mais velho, tem uma barreira ainda de UX que tem que ser resolvida, né? Mas que com tecnologia se resolve, então vai andar rápido. E aí está uma oportunidade. A oportunidade está aí, de você conseguir trazer uma experiência bacana para um negócio que a gente já sabe que é viável, que já está acontecendo, mas que ainda tem uma barreira aqui de fazer essa conexão. Quer criar esse produto na ponta. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já comprou cripto? Pô, então já tem bacana, público, já é bacana isso. Deixa eu fazer uma segunda pergunta aqui, só para completar. Quem tem uma MetaMask aqui? Já diminuiu, olha, você viu? Já diminuiu, mas já tem um pessoal. Mas o que acontece? A gente está vivendo um momento de oportunidade muito grande,
Porque essas novas tecnologias elas vão disruptar muita coisa. Então, quem diria que você podia construir um dinheiro? Ou você pode construir um banco? Porque a tecnologia está disponível. O que falta é um pouco do que o Edu falou. Como é que eu construo a ponta para resolver um problema de um cliente, de uma pessoa específica? Então, por exemplo, a For Free está resolvendo um problema. Como que eu junto o estabelecimento para os influencers, mas crio uma jornada simples no meio desse processo todo, que não tenha muita complexidade, porque se tiver muita complexidade, ninguém usa. Como que você cria um dinheiro generativo? Como que você cria um produto que você não vende só no Brasil? Vou dar um exemplo que eu acho muito legal. Para quem conhece o USDT, é uma stablecoin em dólar, tá? Eu peguei o número de ontem, eu acho que ela movimentou quase 100 bilhões ontem. Né? Eu estou acompanhando na semana, bateu 140, 160, 80 bilhões de dólares no dia. Sabe o que significa? Que se eu pegar o volume do mês, é 2 vezes o PIB do Brasil. Então significa que o Brasil, que é gigante, esse mercado gigantesco, ele é um quintal perto do que está acontecendo no mundo. E por que você não aproveita o mundo? Então, se você está construindo um produto, você está construindo uma influência, você está construindo, né, um serviço, se você não pensar no mundo, você está operando num quintal. E hoje a gente tem ferramentas que permitem que você opere no mundo. E tem que olhar isso. Então, o que eu sugiro para aqui? Para quem ainda não usou cripto, para quem não tem ainda uma MetaMask, passe por esse processo. Abre uma MetaMask, compra uma cripto, coloca lá dentro, custodia, tira do teu ledger, coloca na exchange, entende esse processo. Porque esse processo, além de te proteger, né, porque você vai aprender, você está aprendendo uma tecnologia que vai mudar o mundo muito rápido. Eu diria que tem 2 tecnologias. Acho que blockchain e inteligência artificial são 2 tecnologias que são tecnologias de propósito geral. Né? O que é uma tecnologia de propósito geral? Pega eletricidade. Propósito geral, você cria um monte de coisa em volta da eletricidade. Então, olha que interessante. Se eu pegasse vocês e colocassem no passado e saiu eletricidade, qual que é a oportunidade que tem? Quando saiu eletricidade, ninguém tinha inventado um liquidificador, uma máquina de lavar, né, TV, tudo isso saiu porque existia essa tecnologia. Então, olha a quantidade de oportunidades que você tem. Hoje, a gente está passando por esse momento, com 2 tecnologias, com IA e com blockchain. Quais são os liquidificadores que a gente vai construir em cima dessas plataformas? Tá? E significa o seguinte, se você constrói algo em cima dessa plataforma, você é global. Você consegue um alcance muito rápido. Então, isso que eu estimulo vocês. Né? Façam isso. Porque o Brasil é muito legal. É um país grande, a gente pode pegar uma série de coisas aqui dentro. Só que o mundo é mais legal. Entendeu? Eu acho que essa dica do Google é espetacular, tá, gente? De vocês testarem. Porque eu acho que toda essa tecnologia nova que vem, tanto AI quanto cripto, blockchain, você aprende usando. É óbvio que a gente tem que ficar escutando, ver vídeos, ver treinamentos, mas se você não entrar lá e não usar, e muitas vezes você vai se dar mal, tá? Posso ter certeza aqui que muita gente vai cair em scam, muita gente vai perder dinheiro, mas faz parte do aprendizado isso. Então, assim, também, obviamente, no começo, coloquem pouco dinheiro, testem, façam, né? Eu já caí em scam, já testando e aprendi. Falei, pô, isso aqui é um negócio que tem que tomar cuidado, porque eu podia ter me dado mal. E aí, voltando aqui um pouco para o teu ponto aqui de dinheiro, né? Quando a gente fala no Brasil, a gente tem um negócio que é sério, que é um problema, é crédito. Crédito é um problema no Brasil. A gente tem muita gente que não tem acesso a crédito. E muitas vezes você não tem acesso a crédito, mas você tem um ativo que poderia ser um crédito. Né? E aí, pegando aqui o ponto do Google, quando você fala de smart contracts e falando de tokenização, falando de blockchain, eu posso pegar minha casa, minha casa vale 1 milhão. Eu tokenizo minha casa e vou dar como garantia. Você pode fazer isso hoje num banco? Pode. O banco vai pegar a tua casa, vai te travar 1 milhão e você precisa só de 100 mil, mas ele vai ficar com 1 milhão travado lá. Se você tiver tokenizado no smart contract, você pode fracionar a tua casa. Eu vou dar 100 mil para comprar um carro, eu vou usar mais 100 mil para o investimento, eu vou usar 100 mil para fazer uma viagem. Então, você consegue melhorar a questão do crédito até.
Então, aqui tem uma oportunidade enorme que vai surgir, já tem gente olhando para isso, já tem gente fazendo tokenização de recebíveis de cartão de crédito. Então, você pega lá um restaurante que vai receber tudo que ele usou em cartão de crédito nos próximos 6 meses, ele recebe, tokeniza aquele recebível, recebe um crédito e pode usar o cartão dele para fazer compras num recebível que ele ainda nem tem, mas que está preso e que ele tem a garantia que aquele recebível está tokenizado. Isso você pode fazer para um monte de coisa. Então, tem uma oportunidade enorme aqui de melhorar crédito, melhorar mais inclusão, gente mais usando, né, dinheiro de uma forma boa. Cara, eu acho legal o que você falou, Edu. Quando a gente fala em tokenizar ativos reais, a gente está falando de RWA, tá? Que é Real World Assets. Então, eu tokenizei um ativo real. Você já tem uma série de exchanges hoje, por exemplo, RWA.xyz, onde você lista os tokens de ativos reais para tradear, para comprar e vender esses tokens. Só para vocês terem uma ideia, essa liquidez de ativos ilíquidos para virarem líquidos de RWA é um mercado de 17 trilhões de dólares. Porque hoje você tem uma casa, só que você tem na conta do teu banco 5 mil reais e a tua casa vale 1 milhão. Pô, como é que você vai investir? Como é que você vai movimentar esse dinheiro? Você tem esse patrimônio, ele vale. E por que você não pode usar esse dinheiro? Tá? Então, esse é um formato que a gente vai começar a ver cada vez mais. E eu vou provocar com outro ponto, só para vocês verem como é interessante, né? Às vezes a gente fica dentro de um imaginário e vê. Pergunta, levanta a mão aqui, quem tem um NFT? Pergunta, quem acha que NFT acabou? Pô, até que o povo aqui está meio... Né? Gostei de ver, né? Tem a coisa. A gente tem que pensar nas tecnologias, e eu vou até mencionar uma coisa que eu falei até no Influent Summit passado, e ajustar uns pontos que eu acho que é bem interessante. NFT é uma tecnologia. Né? Então, hoje, a gente associou o NFT para como ele foi usado como tecnologia. Vou fazer lá, né, uma imagem e essa imagem vai valer milhões. Pô, mas eu copio essa imagem, etc. e tal. Então, começa aquele processo todo e isso acabou não dando certo. Isso acabou descendo. Mas eu vou usar o NFT agora num exemplo para vocês que vale muito. Para vocês verem, eu vou pegar uma empresa do mundo real e fazer ela valer 10 vezes mais. Como? Pega, por exemplo, a Rolex. Quando você vende o seu Rolex para alguém, você comprou um Rolex na Suíça, está usando ele aqui bonitinho, passou 5 anos, você quer vender para alguém. Quando você vende esse Rolex para alguém, a Rolex sabe para quem você vendeu? Não sabe. A Rolex ganhou alguma coisa com isso? Não ganhou. Só que você tem um certificado. Rolex tem um certificado. Só que esse certificado é um papelzinho que está lá guardado, né, no seu escritório. Aí você perdeu aquilo. O Rolex perdeu o valor porque você perdeu o papel, o teu certificado? Na hora que você vai vender, o cara vai olhar um submarino, etc. Tá bom, compro. Né? Você acaba não perdendo o valor. Mas pense o seguinte, se toda vez que você compra um Rolex, ao invés de eu emitir esse certificado, eu emito um NFT, que significa que é a propriedade do Rolex. Certo? Então, eu sou dono do Rolex, o Guga é dono desse Rolex. Aí o Guga vai, depois de 5 anos, vender o Rolex para o Edu Abreu. Aí o Edu fala, porra, Guga, eu quero o teu relógio, mas me passa a propriedade do Rolex. Então, passar a propriedade, eu transferi o meu NFT para o Edu. Isso a gente constrói uma coisa que a gente chama de provenance. Tá? Então, significa que o Edu vai falar, tem um relógio, sabe que foi comprado na Suíça, foi para o Guga, agora está com ele. Agora eu faço a pergunta. Quanto que ia valer o Rolex se no provenance estava o Rolex que o Picasso usou? Quanto vale esse Rolex? Você tem um Rolex que foi do Picasso. Ou você tem um Rolex que foi usado no filme do 007. Vale mais ou menos. Então eu uso uma tecnologia para fazer aquele relógio valer 10 vezes mais. Porque eu tenho o provenance do relógio e eu sei de quem foi os donos desse relógio. Tá? E aí, no Influent Summit passado, eu falei, pô, está entrando no Brasil o Drex, por exemplo, que é moeda digital. Então o pessoal falou, pô, então se eu estou lá dentro e o Drex conecta, significa que pode vir alguém apertar um botão e bloquear o meu relógio? É verdade, pode. Se você colocar num Drex, etc., pode sim. Só que agora, com o Genius Act que o Trump fez, você cria os smart contracts em stablecoins, por exemplo, os NFTs em stablecoins, significa o seguinte, significa que isso está rodando no blockchain.
e não está em país nenhum. Então você eliminou a camada país, você coloca isso no blockchain como um todo, e aí você consegue transferir para quem foi e seguir o provenance sem ter interferências de países. Então, muito pelo contrário, né? Na verdade, quando você usa uma tecnologia dessa, por exemplo, para fazer a certificação, ela vale muito. Então, toda vez que eu transfiro a certificação, eu pago um pedacinho para a Rolex. Muito legal. Quanto a Rolex vai faturar? Ela ganha um pedaço, né? E você também, porque o que acontece é o seguinte, você tem um relógio, aí tem um chinês que quer comprar o seu relógio, ele pode fazer um bid, ele entra lá no blockchain da Rolex e faz um bid para comprar o seu relógio, porque ele quer o teu relógio. Você, quando dá mais liquidez, você aumenta o valor. Então, apesar de você pagar um pedaginho para a Rolex, ele vai aumentar o valor do seu relógio, então todo mundo ganha. Então, por exemplo, isso é um uso de NFT que não é o uso tradicional. Você tem ideia quantas coisas a gente pode criar com NFT aqui ou não? Vou dar um outro exemplo mais simples aqui. Tem aqui o meu amigo Tusk, que tem uma comunidade chama Rabbit, né? E eu tenho um NFT dele, e o fato de eu ter um NFT da comunidade dele, eu tenho acesso a conteúdos que só eu tenho porque eu tenho o título do clube dele, vamos dizer assim, né? E eu tenho acesso a tirar dúvidas de cripto, a Web3, tenho acesso a coisas que ele consegue dentro da comunidade que ele navega, que só quem faz parte da comunidade dele tem, só por causa do NFT que eu tenho dele. É uma forma de diferenciar e de criar aqui e eu posso vender. Se eu quiser um dia, o Google, Edu, eu quero entrar lá no clube. Eu te vendo. Meu título aqui custa tanto. E depende do nível de conteúdo que tem, do valor que vai sendo gerado dentro de uma comunidade, esse título vai valendo mais ou menos, né? Então, assim, eu acho que, pegando o teu ponto aqui, aquela hype de o NFT ser uma figurinha, acabou. Eu acho que realmente ninguém mais está atrás de uma figurinha. Agora, a gente está atrás de alguma coisa que gere valor para a comunidade que está dentro, seja através de validação, né, de ser um token aqui de novo validando, ou seja, através de gerar valor por eu participar de uma comunidade que tem afinidade comigo. Eu diria que o NFT, agora ele virou acesso. É isso. Ele me dá um acesso. Tá? E um acesso que eu posso ter provenance, como eu mostrei para vocês do que segue isso. Acho que o Gary Vee fez um projeto muito legal. Ele pegou os principais sushi mans lá em Nova York e criou um clube, na verdade, um restaurante, né, de sushi, que só para você ir no restaurante, você tem que ser membro do clube. Ele emitiu um NFT. Então, você compra o NFT e você usa o NFT para quê? Para fazer a reserva do restaurante. E aí tem 2 níveis de NFT. Tem um nível que você acessa o omakase, que é em cima, né? E você tem um nível para você vir para o restaurante. Só que se você não está indo no restaurante, você pode alugar o seu NFT para alguém fazer a reserva. Então, pô, quero ir naquele restaurante. Puta, vou pagar $5 no NFT do Google para ele me liberar para eu ir ali. Então, se eu não estou indo no restaurante, eu deixo, né, disponível o NFT para alguém ir. Tá? Então, quer dizer, está criando uma economia em cima de algo real. Né? E olha que interessante, quando a gente começa a combinar as tecnologias, né? Eu posso ter uma tecnologia facial, por exemplo, WorldCoin, né? Tem lá uma câmera. Ou posso ter uma tecnologia facial, onde eu pego a minha face e atrelo aquele NFT. Então, quando eu vou entrar no lugar, cara, eu não preciso de nada, eu simplesmente entro e a porta abre. Aí eu vendi esse NFT para o Edu Abreu, ele pôs a face dele, aí quando eu for entrar, não abre. Quando ele entrar, abre. Acesso. Você imagina quando você tira toda a fricção das coisas, o negócio voa. Quer ver um exemplo simples? Quem aqui pede pizza pegando o telefone e ligando para pedir a pizza? Alguém faz isso? Cara, é mais barato você pegar o telefone e ligar para a pizzaria e ela te entregar a pizza do que você pedir no iFood. Só que é uma fricção. Pô, aperta 3 botões e veio, cara. Então eu não vou pegar o telefone, onde está o telefone e ligar. Então, essas coisas pequenininhas que parece que não é nada, ela muda tudo. Quem não fica lá, vou pegar o táxi, ou vou pedir o Uber. Puta, o Uber está aqui, tudo resolvido, minha jornada é resolvida. Quantas vezes você pega o táxi, você sai e esquece de pagar, né? Porque você acha que você está no Uber. Ah, não, toda vez. Né? Isso vai toda vez. Você sai, você está tão acostumado a pegar o Uber que você sai do táxi e fala... E nem pagar, paga. Né? Então a oportunidade está aí. Usar essas tecnologias para tirar a fricção, conectar pagamentos globais e
nesses pagamentos, resolver o problema das pessoas. Ó, você vai ser anti-inflacionário, pode cair o real, etc. Teu dinheiro está aqui, né, em stablecoin, rendendo para você e você usa no mundo inteiro. E esses NFTs que você está aqui dentro vão te dar acesso para um monte de lugar. E eu tenho o provenance desse negócio todo no blockchain. E quanto mais sucesso um desses locais fazem, mais vale o teu NFT, mais vale o seu título. Então, mais vale o seu acesso e o seu meio de pagamento. Vocês concordam comigo que no momento que eu tenho esse mundo, mudou tudo? Quem aqui vai investir na poupança em real? Quem aqui vai pagar uma fortuna para transferir dinheiro para dólar? Quem aqui vai ficar com medo de você twittar alguma coisa e bloquear sua conta? Não bloqueia. E se você aprendeu a fazer autocustódia ainda, você guardou no seu bolso. Tá? Então, a gente está vivendo um mundo, não sei se vocês perceberam, tem duas grandes disrupturas. Disruptura geopolítica, acho que deu para perceber, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 4 anos. E disruptura tecnológica, tá? Vocês viram com o IA, com blockchain, com essas coisas todas, o que está acontecendo. Então, a gente tem que construir produtos que sejam antifrágeis para esse tipo de coisa, e a gente tem que se proteger também. Porque se for esperar vir uma solução para você só, né, é um problema, porque é um outro tipo de pensamento. A gente lançou recentemente lá na Visa, Google, um negócio bacana conectando com essa parte de você ter uma experiência fluida, né? Imagina a gente poder fazer a seguinte experiência, tá? Amanhã é o aniversário da minha esposa, eu preciso comprar um presente para ela, como sempre eu esqueço a data, né? Tenho que correr atrás de entrar em vários sites, procurar alguma coisa que faça sentido, e todo ano eu erro no presente, né? Cada vez que eu compro, eu devia ter comprado alguma coisa diferente. E se eu pudesse fazer o seguinte, eu pegar o meu celular, o meu relógio, e falar assim, olha, eu quero comprar um presente para minha esposa, numa faixa de preço até R$2.000, que chegue amanhã na minha casa, baseado no meu histórico de compra e do relacionamento aqui que eu tenho já dentro da Visa, que ele sabe o meu relacionamento que eu tenho com os estabelecimentos, eu sei os sites que eu pesquiso, eu sei aonde eu olho, e obviamente que esse presente tem que chegar amanhã até um horário, né? Eu já tenho uma credencial de pagamento, de novo, lembrando, o cartão cadastrado nesse agente de AI, um agente de AI que a gente está certificando, está homologando, então não é qualquer um que pode ter número de cartão guardado, né? Mas ele vai vir com uma sugestão para mim de presente, já baseado num comportamento de compra, já pesquisando em lugares que é possível de entregar na minha casa, com frete calculado até amanhã, né? E eu só vou dar um sim. Então, isso é real, tá, gente? A gente já está fazendo isso, já tem, inclusive as APIs estão abertas para a gente testar isso no nosso site. Isso você pode extrapolar para outras coisas, para uma viagem, para um restaurante, né? Eu quero fazer uma reserva num restaurante para uma comemoração de algum evento. Não vai me trazer aqui um restaurante indiano, você sabe que eu não gosto de comida indiana, porque já sabe que o Eduardo, sempre quando vai comer, come em restaurante japonês. Então, provavelmente, vai me trazer os melhores restaurantes japoneses perto da minha casa. Então, assim, isso tudo está pronto. A gente está conectando isso para trazer essa experiência fluida. De novo, o pagamento sumiu aqui, né? Não tem cartão, não tem mandar dinheiro para nenhum lugar, porque a credencial já está dentro de um agente de AI que vai validar. Inclusive, eu posso ter mais de um cartão lá dentro e já deixar presetado qual cartão que eu quero que use, né? Então é isso, é sobre experiência, né? Cara, é super importante isso. E Edu, você falou uma coisa com os agentes de IA que é muito legal, a gente começa também a olhar para frente e falar, e aí, o que eu posso construir com isso? Né? Mas é um exemplo interessante. Pega o seu extrato do teu banco ou o extrato do seu cartão de um ano, coloca no ChatGPT. Disclaimer, vai estar público, né? Então coloca no privado, né? Para não deixar o teu dado público lá dentro. E faz perguntas. Poxa, como que eu faço para economizar dinheiro? Qual que é o meu maior detrator aqui que eu estou perdendo dinheiro? Como que ele te responde qualquer pergunta? Aí eu faço uma pergunta para você. Por que no teu banco o extrato não é assim? Ele não está trabalhando para te ajudar a economizar mais. Né? Então, uma coisa simples, só que daí, então tá bom, eu tenho essa inteligência no meu extrato está trabalhando para mim, está me ajudando. Aí eu tenho os agentes conectados, vou para Nova York. Então, agente, é o seguinte, busca os acessos
para ir nos clubes mais legais. Ele vai lá, busca, aqui no exemplo que eu dei do Gary Vee, busca os NFTs, já aluga os NFTs, já começa a construir o meu roteiro. Isso tudo é o extrato do meu banco. E ele já posiciona tudo aquilo no processo. E aí, depois que eu vou no estabelecimento, ainda vem para eu ranquear o estabelecimento, e eu ranqueio o estabelecimento no meu extrato, eu viro um feed como se fosse do Foursquare que tinha lá atrás. Olha que interessante. Né? Aí a pergunta que eu faço, se tivesse um banco que fizesse isso, você usaria esse banco? Usaria. Pode ter certeza que você usaria. Que banco faz isso? Nenhum. Ah, então você quer construir uma situação de um banco novo, né, trazendo coisas novas, eu posso? Pode. E quem fizer, vai levar. E a gente não está falando de hoje, estamos falando de tecnologias que existem. Agora, dou outra dica para vocês, né? Por isso tem que tomar cuidado com o ChatGPT. Entra no ChatGPT, vê o mercado que você está e pergunta, olha, quais foram as melhores ideias que foram feitas aqui referente ao meu mercado, nas últimas 24 horas. Ele vai mostrar para você, entendeu? Então, fique, assim, usa para você hackear também, mas fique esperto também do que você está colocando lá dentro. Muito legal isso aí, verdade. Né? E, ó, pessoal, quem tiver perguntas, aproveita agora, hein? Que depois acaba ali. Então, quem quiser falar, a gente aproveita e a gente já faz um negócio um pouco mais dividido aqui. Pode falar, eu repito a pergunta aqui. Boa. Ah, tá aqui já, ó, já foi lá. Bom dia. Como que vocês fazem, tanto na Redmind quanto na Visa, para entender o parâmetro em investimentos sobre novo mercado e também investimentos que mudam o mercado tradicional? Como, Legal. por exemplo, vocês falaram de mercado imobiliário. Eu estou pegando IA ou tecnologia e mudando um mercado que é milenar. Outra coisa é um mercado de NFT, que ele fala sobre o futuro. Então, como que vocês trazem isso dentro das empresas para fazer esse parâmetro de investimento de vocês? Tá. Eu acho que eu começo, Edu, depois você vem, mas eu vou te dar um exemplo imobiliário, pode ser? Se você compra um imóvel como investidor, você investe na SPE, que é a empresa que é dona do projeto, aí você põe o dinheiro lá, aí que a incorporadora faz isso, cresce, né? Quando ele está pronto para ser lançado, você tem o lançamento, onde você convida as pessoas para o lançamento num preço melhor. Então, quem ganhou mais? O cara na SPE. Depois, quem ganhou no lançamento, ganhou. Aí, depois fica pronto, ele tem um outro crescimento, certo? Essa empresa que está fazendo esse imóvel, ela precisa do quê? De um empréstimo. Ela vai no banco e pega um empréstimo para fazer o empreendimento e depois paga ali. Os investidores funcionam como se fosse o banco. Não, eu te dou o dinheiro aqui, né, e vou ter a valorização. Se eu tokenizo esse processo todo, eu posso fazer o seguinte, olha, você vai entrar na SPE, todo mundo aqui vai colocar R$10, R$100, R$1.000, R$10.000, R$100.000. Vocês vão entrar aqui na SPE, eu vou pagar os juros que estava pagando para o banco vai estar cobrando lá 2%, eu estou te pagando 1% ao mês de juros em cima do teu investimento, e quando ficar pronto e vender esse apartamento, você ganhou 40%. E eu faço isso num token disponível para todo mundo. O que significa isso? Estou dando um exemplo. Estou pegando um mercado tradicional, desse mercado tradicional estou criando, usando as novas tecnologias para fazer isso. Distribuo isso. Significa que ao invés de eu ter 3 caras ricos fazendo esse investimento, eu posso ter a população fazendo esse investimento. Eu posso dar de cashback esse token. Ó, você compra aqui no meu café, eu te dou um cashback do empreendimento que está sendo construído aqui dentro para você. E você ganhar como se fosse um investidor. Então, essa liquidez e essa democratização, ela é muito importante. Tá? Óbvio, né, que tem questões regulatórias, tem uma série de coisas que aparecem no meio do caminho, só que você pode fazer isso. Agora, você quer ver que legal? Eu posso fazer a mesma coisa com um prédio em Miami. E você aqui receber um cashback do Starbucks e é um pedaço de um prédio em Miami que você está atuando como investidor e vai ganhar a lucratividade em dólar lá na frente. Então, não existem barreiras físicas, né, no momento que você usa essas novas tecnologias para isso. Legal, deixa eu pegar aqui do lado da Visa, né, um pouco mais pensando aqui como empresa. A gente tem 3 níveis aqui de, vamos dizer, de forma de investir.
né, e olhar oportunidades. Então, primeiro, a gente tem um programa que se chama Visa Everywhere Initiatives, que é onde a gente analisa startups e fintechs que apresentam um projeto para a gente e a gente classifica, ranqueia, faz um programa e depois a gente escolhe algumas dessas fintechs e startups para continuar com a Visa. A Visa não investe financeiramente, mas a gente apoia conectando com o nosso ecossistema. Essas empresas geralmente estão no estágio muito inicial, já tem cliente, já está rodando, e tem a ver com um ecossistema de pagamento. Quando a empresa está um pouquinho maior, a gente já faz acordos comerciais. Então, a gente pode chegar e até fazer um acordo de investimento, mas não é um equity que a gente tem da empresa, é um acordo comercial, onde a gente vê interesse junto de fazer essa empresa crescer e colocar os produtos dela no mercado junto com a gente. Então, tem vários bancos hoje digitais que têm acordos com a Visa e a gente estimula o crescimento, investe junto, mas não é equity. E depois a gente, por fim, tem uma área na Visa, que é uma área que é de M&A, que aí sim essa área olha empresas para se investir, né? Então, a gente teve recentemente aqui no Brasil, não sei se todo mundo conhece, a gente fez a aquisição da Pismo, que é uma processadora, e a gente comprou a empresa. Fora do Brasil, a gente também compra algumas empresas ou investe. Muitas vezes não preciso comprar ela 100%, mas eu faço um investimento de equity. Geralmente são empresas que vão ajudar no ecossistema da Visa em expansão, principalmente em mercados que a gente quer atuar melhor. Tá? Então, são dessas três formas. Uma outra pergunta, se possível. Eu ouvi bastante falando e eu pensei, gosto bastante de estudar neurociência, né? Eu pensei sobre a relação entre dor e prazer. E muito me parece que todas as opções que vocês deram está muito mais relacionado a um pagamento que não tem dor no momento. E a dor fica para frente e o prazer, por exemplo. Será que o iFood, eu gostaria da opinião de vocês, tá? Será que o iFood ele melhorou para melhor? Porque quando chega o entregador, eu não tenho que pegar meu dinheiro, tirar os R$100 fisicamente e não tem aquela relação de dor? Ou será que é porque ele realmente somente diminuiu a fricção? Porque vocês deram vários exemplos sensacionais. E eu comecei a pensar nisso. Parece que o segredo da IA ou da tecnologia está na relação de tirar a dor do imediatismo, colocar 100% do prazer e deixar a dor lá para frente. Ou seja, eu dou dois cliques no botão de lado e está pago. Não sinto pegando meu cartão e digitando assim, como se estivesse perdendo dinheiro. Tem as duas coisas. Eu tirei a fricção, você viciou. Só que toda vez que você pede uma comida e a comida chega, o que acontece? É que nem quando você ganha um presente. Você pede um produto, aquele produto chega na tua casa, é um presente. Aquilo tem uma microgeração de dopamina no teu cérebro. Você aperta o botão, chegou, dopamina. Dopamina, o que acontece? Você vicia. Impedir isso toda hora. Então, lá nos Estados Unidos tem os viciados em Amazon. Aqui no Brasil tem os viciados na Shopee, na Shein. Entendeu? Por quê? Porque é um presente para você. Eu faço isso. Eu viro e mexo, eu compro cacareco, né, na internet e nem lembro o que é, mas quando chega a caixinha, puta, chegou a caixinha, não sei o que, eu vou lá e falo, puta, por que eu comprei isso? Mas é uma dopamina. Então, quando você vai misturar a questão de dor, né, e colocar neurociência também, fricção e tudo mais, além de eu tirar a fricção, eu estou trazendo um prazer. Por isso que o negócio cresce. Só complementando aqui o Guga, quando a gente fala dessa dor, né, e de você, pegando o iFood até como exemplo, que é um parceiro nosso lá na Visa, ele cria, dentro do ecossistema dele, realmente, cada vez mais soluções para todo tipo de cliente dele. Vamos entender aqui que cliente do iFood, a gente está falando de 3 tipos de cliente diretamente, né? O motoqueiro é um super cliente dele, o restaurante é um cliente dele e nós somos clientes dele, né? Então, eles já têm um sistema financeiro tão robusto lá dentro que é uma super fintech, né? O iFood Pago, chama iFood Pago, que cria meios de pagamento e soluções de pagamento para essas 3 pontas, exatamente para direcionar a tua pergunta aqui de dor, aonde que eu consigo diminuir. Provavelmente o motoqueiro tem uma facilidade de receber, o restaurante agora tem um cartão nosso lá, que é um iFood para o restaurante, para ele receber e poder usar o cartão com desconto no marketplace. Imagina o seguinte, o iFood tem um poder tão grande, um restaurante vai comprar farinha. Se o restaurante vai comprar farinha para pizza, vai pagar, não sei, R$5 o quilo da farinha. Imagina o iFood indo lá na indústria e falando assim, eu quero te oferecer um negócio aqui, que eu tenho 5.000 restaurantes que querem comprar farinha. Quanto é que você faz o custo da farinha para mim?
E ele criou um marketplace para poder ofertar a farinha num preço muito mais acessível. E esse cartão que eles estão dando para o restaurante, além de comprar no marketplace, tem um cashback. Então, assim, é uma preocupação dele em cada pedacinho aqui de melhorar a experiência e melhorar a forma de se relacionar com o meio de pagamento, né? Legal. Bom, acho que tem aqui uma pergunta. Aproveitar. Tudo Claro. bom? Eu sou o Joia. Diego. Prazer, Guga. Prazer, Edu. Eu tenho um marketplace, tá? Que ele é de descontos de cupons para o marketing de influência. Então, conteúdo, onde conteúdo e post é a moeda de troca. E a minha pergunta vai no sentido de, com relação a cap table e equity, como é que vocês enxergam a tokenização nisso, para tornar mais eficiente? Porque a gente sabe que toda vez que a gente quer colocar um novo sócio, um fundo de investimento, tem toda a burocracia de contrato, advogados. Vocês acham que tornar isso tokenizado é viável? Como é que vocês enxergam isso? Olha, eu vou te dar um exemplo do que eu fiz. Eu fiz o que a gente chamou de IPO humano. Né? Uma loucura. IPO humano que você fez, está vendendo tua orelha? Eu falei, não. É o investimento nas empresas que eu invisto ali dentro. A gente fez um token no mercado Bitcoin, trouxe 670 investidores. E esse token ele é referente a um pedaço de uma empresa, de uma SPE, que detém o portfólio das empresas lá dentro. Então, todo mundo virou sócio. Tá? Isso tem que usar uma legislação específica, que é a 88, a legislação de crowdfunding. Né? Então, hoje no Brasil, você não tem exatamente fazer o seu equity como token, mas você pode construir uma situação do tipo, você abre uma SPE, essa SPE é dona de 20% da sua empresa e você distribui o token, por exemplo, no Mercado Livre, no caso foi o que eu fiz, e trouxe os investidores para investir nessa SPE, que é dona de 20% do projeto. Então, legal. Totalmente viável fazer isso. Quero sair, vende o token um para o outro, e você mantém nisso, e você paga o dividendo, ou paga a questão do equity quando vem da empresa, etc. Você determina quais são as suas regras. E esse processo é muito rápido e fácil, eficiente, né? Não é rápido, nem fácil, nem eficiente, mas é viável. É viável. É possível. Tá bom. Tá ótimo, obrigado. Eu quase aqui, só para complementar algo, quase dá para fazer isso. Você quer fazer rápido, você faz até com NFT. Sim. Você cria um grupo de NFT que você vai vender 1000 NFTs a 10 mil reais cada NFT, e cada um que comprar um NFT a 10 mil reais tem um equity da tua empresa. E se um dia ele quiser vender isso a 10, está valendo 20, vai vender a 20, se desvalorizou a empresa, vai vender a menos, mas ele tem lá uma, né, que não deixa de ser uma tokenização aqui parecida com o que o Google está falando. Funciona muito bem, principalmente se tiver a sua comunidade. Exato. E aí se forma mais fácil. Agora, se você vai publicamente com isso, a CVM pode falar, você fez uma oferta pública, você não está no 88, vem. Tá? Mas, de novo, depende do... Cara, se está com a tua comunidade, isso é totalmente possível de fazer. Porque é uma oferta privada, não pública. Vou fazer uma pergunta rapidinho, direcionar um pouco mais para o Edu, para levantar um pouquinho sobre como a Visa está trabalhando isso hoje. O Google trouxe alguns dados bem interessantes sobre o SDT, e eu até fui atualizar, que eu escrevi um artigo recente sobre a efetividade do IOF, né, como barreira de entrada e saída de dinheiro, diante dessa nova economia, tendo o SDT com essa liberdade de trânsito, até com um dado, por exemplo, que teve uma transação de 80 bilhões de dólares entre Rússia e Estados Unidos que ficou abaixo do radar. Então, por acaso foi descoberta, né? Hoje, por exemplo, tem um dado super interessante que o SDT ultrapassou a Visa em volume diário de transações, com 53 bilhões de dólares em um dia. E o SDT, por exemplo, já é o terceiro maior comprador de treasuries americano, né? A renda fixa, né? O título da dívida pública americana. E a mídia muito coloca que como se a Visa estivesse derretendo, como se a Visa estivesse caindo, e agora acompanhando mais de perto o teu trabalho, principalmente estando com a For Free, né? Eu consigo ver que vocês, na verdade, se empolgam com essas informações. A Visa consegue aproveitar isso e ela entendeu que acho que o mercado, ela vai ser a ponte para o mercado tradicional, né? Como o Guga muito falou. E se você pudesse falar um pouquinho sobre como a Visa aproveita isso e como ela se reformatou, talvez, para se adaptar a esse novo mercado, essa nova economia. Super legal a tua pergunta. Assim, acho que stablecoin, né, e aí falando no geral, não só de USDT, o USDC e qualquer outras novas que surgirem, é uma coisa que realmente é uma forma fluida de você fazer movimentação de principalmente interfronteiras, né, cross-border, que a gente chama, e por isso que a gente está se conectando
e fazendo liquidação em stablecoin já nos Estados Unidos, e provavelmente isso vai ser uma tendência. Até ontem saiu uma matéria muito interessante do head de cripto da Visa, quem quiser procurar depois, ele chama Kui Schuffer, o cara falando exatamente sobre a nossa integração com o stablecoin, né? E é uma realidade, porque a gente já está, de novo, mais de milhões de dólares nos Estados Unidos que a gente já está liquidando com stablecoin. Então, assim, é um caminho também sem volta. Eu acho que no Brasil ainda tem a regulamentação que vai chegar aí para o final do ano para cripto, né, para ver questões de IOF, como é que vai ficar, né? Acho que aqui, hoje, ter uma regulamentação para cripto é importante, obviamente sem tirar a essência dela, né? Sem tirar e vamos dizer assim que a cripto hoje já é regulada, né? Você já é reportado para COAF, para Banco Central, tudo, né? Muita gente esse ano aqui vieram me falar, pô, eu recebi minha declaração de imposto de renda aqui e vi que as minhas criptos estavam declaradas lá. Tá, então, as corretoras aqui são obrigadas a colocar, se estão operando no Brasil de forma regular. Então, assim, já existe, e essa parte eu acho que não é ruim. Eu acho que tem que tomar cuidado só para não pesar a mão demais, sem dúvida nenhuma. Mas é um caminho sem volta também. A gente vai estar muito próximo das stablecoins e estamos próximo de projetos como o Drex aqui no Brasil. A gente fez parte dos 2 pilotos. Outubro deve ter novidades de Drex sendo lançado aí do Banco Central, um relatório já do que aconteceu aqui no piloto. Então, assim, é uma moeda que, pensando aqui em stablecoin, muito mais stablecoin, a Visa vai estar muito próxima sempre. Pessoal, acho que tem o quê? Mais uma pergunta, 2. Então, quem quiser aproveitar, a hora é agora. Então, acho que cumprimos o papel aqui. Pessoal, obrigado e espero que vocês tenham gostado. Valeu. Obrigado, gente.